Fala galera, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News. Venho agora aqui falar com vocês sobre o mercado da bola. Algumas notícias mais atualizadas de Flamengo, claro, mas vamos falar mais um vídeo sobre mercado da bola, entradas e saídas de atletas. O Flamengo parece realmente cada vez mais impulsionar o mercado, não só brasileiro, mas o futebol sul-americano. Vamos atualizar o caso de Léo Pereira, vamos falar sobre a rescisão também dos antigos profissionais Paulo Souza e sua comissão técnica, o ex-técnico do Flamengo, o Flamengo pagando a sua comissão e também o ex-técnico. O pessoal falou que o Flamengo não ia pagar, que o Paulo Souza ia para a justiça, enfim. Vamos falar sobre Ferreirinha. Ferreirinha é um dos alvos que o Flamengo tem para repor, né, a ausência de Bruno Henrique, que deve ficar fora dos gramados por quase uma temporada, quase 12 meses, de 10 a 12 meses, segundo em relação à sua lesão que ele sofreu na vitória do Flamengo contra a equipe do Cuiabá por 2-0 na penúltima rodada, né? O Flamengo jogou domingo contra o Atlético Mineiro e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo válido pela Copa do Brasil também contra o Atlético. Vamos falar sobre Ferreirinha e vamos falar sobre o William Arão. Informação de que ele receberia uma proposta de 16 milhões de reais. Na verdade, o Flamengo estaria recebendo uma proposta de 16 milhões de reais pelo atleta. Esse valor parece que foi reajustado e o William Arão está muito próximo de se despedir do Flamengo. A informação que eu recebo de pessoas ligadas ao futebol europeu, ao scouting europeu, é de que o William Arão será atleta do Fenerbahçe. A que tudo indica, a pedido do técnico Jorge Jesus, hoje comandante da equipe turca do Fenerbahçe, como nós estamos falando agora aqui para vocês. O William Arão é um pedido do treinador. O treinador quer contar com o atleta, ele que foi comandado por Jorge Jesus entre o meio de 2019 e mais ou menos o meio de 2020, um ano de Jorge Jesus. Aliás, foi o ápice do William Arão comandado pelo Jorge Jesus. O William Arão que vive um momento horrível no Flamengo. A torcida do Flamengo não aguenta mais o jogador. Ele que tinha sido barrado nos últimos jogos, inclusive deve ser titular amanhã no lugar do Vitinho. O Dorival colocando uma equipe um pouco mais recuada, liberando mais o Anderson, que é outro jogador que pode ter uma reviravolta. É possível que realmente saia e o Flamengo não consiga a aquisição do jogador. Ele tem contrato até 30 de junho deste ano, deste mês. 30 de junho desse mês, é claro, estamos no mês de junho, mas 30 de junho de 2022. O Flamengo ainda tenta, segundo o Marcos Braz falou para a ESPN Brasil, ESPN Brasil não, ESPN, Grupo ESPN, né? Grupo Disney, segundo o Marcos Braz, ainda quer contar com o jogador. É história para boi dormir, né? Que ele nunca falou que estava fechado e nunca falou que não contava com o atleta, que vai tentar até o final. Então foram fazer o quê na Europa? História para boi dormir, né, vice-presidente? Mais uma. O torcedor do Flamengo não é bobo. Então vamos primeiro começar falando sobre a situação da diretoria, tá? A diretoria do Flamengo, segundo o Léo Burlá, 7,5 milhões de reais na conta de Paulo Souza e sua comissão técnica. Distrato assinado, depósito feito. Rapaz, caiu o Pix. Porra, terça-feirazinha, né, à noite, caiu um Pixzinho de 7,5 milhões. Rapaz. Quem não queria, né? E aí a sua comissão técnica. Então, o distrato está assinado, depósito feito, o português formalmente sem vínculo com o Flamengo vai pagar 7,5 milhões de reais. Informação do Léo Burlá, do UOL. Aqui a gente dá crédito quando a informação não é nossa, mas ela é pertinente e ela é importante para a torcida do Flamengo. Então, distrato feito, Paulo Souza oficialmente não tem mais nenhum vínculo, e equívocos que ele teve vários, né? Mas não tem mais nenhum vínculo com o clube de regatas do Flamengo. Tanto Paulo Souza e a sua comissão técnica. Agora a gente vai falar sobre o mercado da bola, de vez. O Léo Pereira, que teve uma proposta de empréstimo do León do México, inclusive o seu staff levou à diretoria do clube a possibilidade de emprestar o atleta por uma temporada com opção de compra no final do contrato, agradou a diretoria do Flamengo, mas não agradou o jogador e o seu staff. Estranho isso, né? O staff leva a proposta para a diretoria do Flamengo, que se agradou pela proposta, mas o jogador não quis. Só que hoje a informação aqui, novamente, a gente dá crédito, informação do Pedro Sepúlveda, grande Pedro Sepúlveda, um abraço, um amigo meu, jornalista de Portugal. O Pedro Sepúlveda deu a informação de que o Braga de Portugal também quer, nos mesmos moldes, contar com o Léo Pereira. Só que dessa vez foi inverso. A proposta agradou ao Léo Pereira e o seu staff e não agradou ao Flamengo.
O Braga parece ter conseguido tentar fazer algum tipo de ajuste, também iria pagar, assim como o Leão, o salário do Léo Pereira de forma integral, né? E também teria a opção de compra no término do seu contrato, também de uma temporada, um ano. O Flamengo, não sei por que não gostou da proposta, segundo o jornalista Vene Casagrande, a informação é do Pedro Sepúlveda, e essa informação de que o Flamengo não teria gostado da proposta é do Vene Casagrande, do Jornal Dia, e também da SBT Rio, da TV SBT. Então, o Léo Pereira gostou da proposta do Braga, deve sair do Flamengo, né? Já teve a proposta do Leão, agora tem a proposta do Braga. Na verdade, ele tem mercado, é um jogador jovem ainda, também não faz parte dos planos do Dorival, que o Flamengo deve voltar a ter em seu elenco o Tuller, ele que foi emprestado ao Montpellier da França, nesses moldes também, ficou um ano na equipe francesa, está retornando, o Montpellier não vai exercer a sua opção de compra que tem contrato, né? E o Dorival tentou o Tuller, né? Quando ele era do Montpellier, o Dorival tentou o Tuller no Atlético Paranaense, quando ele era treinador do Atlético Paranaense, e não conseguiu. Naquele momento, o Flamengo negociou o Tuller com o Montpellier, equipe francesa. Então, falamos do Léo Pereira, ele que recebeu a proposta do Lyon, mas não se interessou, agora recebe a proposta do Braga, de Portugal, gostou da proposta, mas segundo o Vene Casagrande, a diretoria não curtiu muito a possibilidade. Vamos então agora falar sobre Ferreirinha. Vamos falar agora sobre Ferreirinha, atacante do Grêmio. Lembrando a vocês que o Grêmio disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador que teve uma lesão há pouco tempo, o Flamengo vê como o alvo para substituir o Bruno Henrique. Poxa, Júlio, mas ele está na Série B, tem algum problema em disputar a Série A ou Copa do Brasil? Pela Copa do Brasil, acho que ele já tem, inclusive, jogou. O Flamengo ainda está na competição, inclusive, vai jogar amanhã contra o Atlético Mineiro as oitavas de finais. Pela Copa do Brasil, se o Flamengo tiver êxito, formalizar a proposta, o Ferreirinha não pode atuar caso seja contratado. Porém, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, sem problema nenhum. O Flamengo fazendo a proposta, fazendo a aquisição e contando com o atleta, o Ferreirinha pode jogar normalmente. Ele realmente jogou poucos jogos no Campeonato Brasileiro, teve uma lesão, mas o Flamengo pensa a longo prazo. O Ferreirinha é jovem, a informação que eu tenho, inclusive conversei com alguns amigos setoristas do Grêmio, até porque ele atua no Grêmio, novamente eu conversei com o César Fabres, tentei entrar em contato com o Pablo Bueno, consegui contato com algumas pessoas que são próximas do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele teve uma lesão importante, mas está se recuperando. É um jogador que o Flamengo quer fazer aquisição e estaria disposto a incluir alguns jogadores na negociação para poder facilitar a negociação com o atleta, né? Que obviamente não deve se opor a uma negociação com o clube. O Ferreirinha, que está atuando no Grêmio, então é um dos alvos do Flamengo e é o alvo do Flamengo para o lugar do Bruno Henrique. O Washington Corozo chegou a ser, podemos dizer, oferecido, o Flamengo não deu muita ideia. Quando o Flamengo quis o Washington Corozo, o seu empresário meio que fez um leilão entre Flamengo e Palmeiras e ele continuou no Pumas, né? Mas foi um jogador que foi oferecido, então se o Flamengo não conseguir ter êxito no mercado, tem o Washington Corozo na manga, tá ali, tá quietinho, né? Ele tem o seu contrato se encerrando de empréstimo com a equipe, se eu não me engano, é a equipe mexicana, agora me falhou a memória, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas ele pertence aos Pumas do México. Ele também atua no futebol mexicano. E está emprestado para o Pumas do México, mas ele tem contrato com o Sporting Cristal do Peru, o equatoriano Washington Corozo. Mas o alvo do Flamengo é o Ferreirinha. Então o jogador agrada, giraria em torno... A multa, inclusive o Transfermarkt diz que ele vale inclusive 9 milhões de euros, né? Mas o Flamengo estaria disposto ali a desembolsar 26 milhões de reais e incluir alguns atletas. O Grêmio, há pouco tempo, chegou a sondar alguns atletas do Flamengo. Primeiro o Gustavo Henrique, até brinco, né? Que a sondagem do Grêmio no Gustavo Henrique durou 2 minutos. Eu vivo falando isso no canal Pilhado, do qual eu sou comentarista, e também na Rubro News, do qual eu apresento. Que o Grêmio perguntou sobre o Gustavo Henrique, mas se assustou pelo salário que ele ganha no Flamengo. A vontade do Grêmio contar com o Gustavo Henrique durou 2 minutos. Teve a situação agora do Diego Ribas. Recentemente o Grêmio fez uma sondagem e também uma consulta para poder entender como está o caso de Rodinei e Flamengo, né? Então o Flamengo poderia envolver alguns atletas, né? Repito, alguns atletas teve o despertado interesse da equipe gaúcha. Não significa que esses são os jogadores que a diretoria estaria disponível ou disponibilizando para negociar e incluir em uma futura negociação com o Ferreirinha, tá? Então é isso que eu falo. A diretoria pensa assim até incluir
alguns atletas, de fato, mas a negociação giraria em torno de 26 milhões de reais para contar com o atleta Ferreirinha, atacante do Grêmio, que joga naquela posição do Bruno Henrique. Infelizmente, eu vou lembrar vocês, o Bruno Henrique deve ficar afastado dos gramados por mais ou menos de 10 a 12 meses, ou seja, quase um ano. Muita força para o Bruno Henrique, todo mundo que queria ver esse quarteto. Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, Arrascaeta e Gabigol juntos. Parece ser bem difícil. Houve também uma publicação, algumas, acho que é um pouco irrelevante, né? De um site dizendo que acho que o Wolverhampton, né, o Wolverhampton poderia pagar 50 milhões de libras para o Gabigol, mais uma informação de lá. Eu não acredito muito que isso possa vir a acontecer, mas se for acontecer, 50 milhões de libras são quase 315 milhões de reais. Se vier uma proposta dessa, o Flamengo assina embaixo e leva de Uber, né? Independentemente da situação do Gabigol, que também não vive um bom momento com o Flamengo, mas oficialmente o Flamengo não se manifestou, não houve nenhum tipo de recebimento dessa proposta, é muito mais uma informação de lá do que daqui para lá, né? Então, pouco vamos falar sobre essa situação do Gabigol, é simplesmente só para poder atualizar para você, torcedor, aqui no mercado da bola. Sobre a situação do William Arão, o vídeo é para falar sobre o William Arão, tanto que na capa a gente botou o William Arão, botou o Ferreirinha, mas já falamos aqui também do Léo Pereira, falamos do Rodinei, falamos dessa possibilidade de incluir alguns atletas na negociação envolvendo o atacante do Grêmio, né? Falamos agora rapidinho do Gabigol, vamos falar rapidamente sobre outros jogadores, né? Tem essa situação da oratória do Marcos Braz, nós falamos também do Andrés Pereira, né? Que pode ser também uma venda casada, a gente tem que se ligar nisso. Você vende o William Arão para poder manter o Andrés Pereira, tem essa situação, tá? Mas a informação do William Arão é a seguinte, segundo o portal de manhã, acho que foi o Fanatic, né? Dizendo que o William Arão receberia uma proposta de 16 milhões de reais. Né? No caso, o Flamengo receberia uma proposta de 16 milhões de reais pelo volante William Arão. Essa proposta, esse valor, eu fui pesquisar, estudar e procurar. Eu tive a informação que o Flamengo não aceitaria. Eu não obtive os valores, mas o time da Turquia, o Fenerbahçe, o time turco, comandado por Jorge Jesus, tem o interesse em aumentar esse valor. E vai aumentar esse valor. E os valores apresentados à diretoria do Flamengo, ao staff do William Arão também, agradou. Então o Flamengo tem o interesse em vender o William Arão e o William Arão tem o interesse também em ser comandado pelo Jorge Jesus novamente. Como repito, e vou repetir novamente, foi o melhor momento do William Arão na história do Flamengo. Ele está no Flamengo desde 2016, com o ciclo já se esgotando, a torcida do Flamengo já está um pouco sem paciência com o jogador, mas a informação é essa, o Fenerbahçe avança de negociações, avança nas tratativas. Eu até postei agora no Twitter, eu vou falar exatamente qual foi a minha postagem, tá? É o seguinte, o Fenerbahçe avançou nas tratativas e está muito próximo de anunciar e concluir negociação com o Flamengo pelo volante William Arão. Os turcos, a pedido de Jorge Jesus, chegaram a valores que agradaram a diretoria, atleta vê com bons olhos ser novamente comandado pelo técnico. Tá lá no meu Twitter, @JúlioMiguelNeto. Se você não me segue, siga no Twitter. E também lá no Instagram, @JúlioMiguelNeto. Twitter e Instagram. E aqui na Rubro News, se inscreva se você não é inscrito. É o que eu falo, é muito importante a sua inscrição. Você é muito importante pra gente. Cada inscrição vale muito, você vale muito pra nós aqui. Toda inscrição é muito bem-vinda e você faz a diferença. Então, botão vermelho é de graça, não custa nada, se inscreva. Se você está vendo esse vídeo, se você está vendo esse conteúdo, se você está vendo lives e não deixou o like, deixa o like, porque ajuda muito no nosso crescimento. A gente está na meta aí de chegar a 100 mil até o final do ano. Então eu peço para você encarecidamente mesmo, se inscreva. É muito importante. E informação e conteúdo de mercado da bola, de clube de regatas do Flamengo, o melhor lugar é aqui. Você não vai achar em outro lugar. Então é isso. Então o William Arão muito próximo, o Fenerbahçe avançou nas negociações, o jogador já tem essa situação de um ciclo tá bem difícil no Flamengo, é um ciclo longo, um momento muito ruim, o torcedor não aguenta mais o William Arão, que também parece estar um pouco de saco cheio. É um jogador que tem quase 31 anos, 30 a 31 anos, né? Então tá na hora também do Flamengo conseguir se desfazer do jogador. Ele tem contrato até dezembro de 2023, pode assinar um pré-contrato no meio do ano que vem, ou seja, daqui a um ano o William Arão pode sair de graça. E será que vale a pena manter o William Arão, pagar um salário alto para um jogador que não performa mais? Esse valor que o Flamengo deve receber do Fenerbahçe, que ainda está sigiloso, não me passaram, né? Mas o Flamengo está em tratativa, segundo o próprio Marcos Braz, da ESPN, né, o grupo Disney, dizendo que o Flamengo ainda tenta negociar, ainda tenta manter o Andrés Pereira junto ao Manchester United. E é engraçado, né? Porque eles voltaram da Europa na sua última viagem, última excursão com o Bruno Spindel, dizendo que estava fechada a negociação. Grandes jornalistas, grandes portais, grandes veículos da imprensa,
todos cravaram que o Flamengo já tinha uma tratativa com o Manchester United por 10,5 milhões de euros por 75% do jogador. 70% a 75% do jogador. Agora o Marcos Braz disse que nunca teve nada fechado, mas também nunca teve nada impossibilitando que o Wanderers fosse mantido como jogador do Flamengo. É brincadeira, né? Todo mundo noticiou, inclusive CEO, empresários, pessoas que fazem parte do comando administrativo do Manchester United confirmou que o Flamengo não honrou um cumprido. O próprio Manchester United confirma que o Flamengo fez uma negociação e tratativa Flamengo, Manchester e o seu intermediário Juliano Bertolucci para o Andrés Pereira, e eles agora querem falar na nossa cara que não tem nada. Pelo amor de Deus, presidente. Pelo amor de Deus, vice-presidente. Pelo amor de Deus, diretor de futebol. Ninguém aqui é bobo. É claro que tem negociação, é claro que teve, é claro que o Flamengo negociou e o Flamengo ficou preocupado. O que o Flamengo não consegue fazer, o Flamengo não é um clube mais confiável. Cada hora o Flamengo está perdido. Uma hora quer, outra hora não quer. Outra hora quer, outra hora não quer. Quando o Flamengo fechou, o Anderson começou a ter um momento horroroso. E aí agora o jogador começou a ter uma certa evolução. Fez gol no clássico contra o Fluminense, fez gol na derrota contra o Inter. Não estava tão mal quando foi substituído contra o Atlético Mineiro. Então é isso. Então o Andrés Pereira, ele pode sim, segundo o Marcos Braz, continuar no Flamengo, mas aquela negociação de 10 milhões e meio de euros por 70% parcelado, parece que o Flamengo não vai propor isso. E o Manchester, segundo a gente apurou, não vai fazer também nenhum tipo de esforço para manter o jogador aqui, se não for as tratativas que teve quando eles viajaram. É o Flamengo com os popstars e os pavões. Aí você quer ou não, se você acha interessante ou não manter o Wanderers devido ao histórico, devido à falha que ele teve na Libertadores, é uma coisa. Agora, os caras estão perdidos, né? Os caras não sabem o que fazem. O certo é que o Flamengo deve ter uma grande reformulação no setor da volância. O Andrés Pereira pode voltar para o Manchester United, tá o Ilharão podendo sair agora para a equipe do Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus. Tem o João Gomes, que vira e mexe, tem proposta europeia, o próprio Manchester United, Benfica, Atlético de Madrid, enfim, o Diego, que pode, a gente não sabe, né, em ser envolvido em uma negociação com o Ferreirinha, acredito que não, acredito que esses aí, hoje foi mais uma informação, o Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz não devem ficar no Flamengo, eles realmente devem cumprir o seu contrato, mas se despedirem no final do ano. Então acho que o Diego Ribas não vai entrar nesse pacote aí do Ferreirinha, tá? Mas é um outro volante que no 2023 não fica mais no clube. Então é uma posição que o Flamengo tem que pensar a longo prazo e se reforçar de 1 a 2 jogadores. Essa é a minha opinião. Isso sem contar na possibilidade de perder o João Gomes, né? Então tem o Vidal, o Thiago Mendes já renovou com o Lyon. E outra informação que saiu, né, que perimbolou aí, e a gente vai afirmar, não tem nada ainda de Wendel, que jogou no Fluminense, que jogou no Sporting em Lisboa e hoje joga no Zenit. Muita gente falando que o Flamengo fez uma proposta de empréstimo. Não fez. Não fez. O Wendel tem muito mercado na Europa. Tem essa situação Rússia e Ucrânia de tudo que está acontecendo, é verdade. Os jogadores vão ficar livres para poder ter os seus contratos cancelados e poder defender outra equipe. Só que esses caras têm muito mercado na Europa. Inclusive o Wendel desperta o interesse do Manchester United, né? Então é muito difícil o Flamengo disputar com o Manchester, por exemplo. Tem uma outra equipe também que eu esqueci o nome. Se eu não me engano foi o Arsenal, também estava interessado no Wendel. Então se o Flamengo conseguir o Wendel seria maravilhoso, que é um baita jogador. Mas o Flamengo não fez proposta oficial ao jogador. O Flamengo pode até procurar o jogador com essa situação agora do jeito que está e o jogador comunicar ao clube e conseguir o vínculo de empréstimo. Até porque não vai ser dificultado. A própria FIFA autoriza os atletas a negociarem esse período aí. Então o Flamengo não procurou o Zenit para fazer o empréstimo do Wendel. Então, pelo menos isso que me passaram da diretoria do clube. Não tem ainda nada sobre o Wendel. Hoje, né? Pode ser que amanhã, de repente, procurem o Wendel e tenham uma negociação. Mas hoje, o Wendel é um cara muito valorizado. O Wendel, o Claudinho, esses caras têm muita moral no Zenit. O Zenit quer colocar eles na Europa para poder valorizar mais ainda o seu ativo, né? Enquanto não resolve essa situação Rússia e Ucrânia lá em relação à guerra. Então é isso, galera. Peço para você, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like é muito importante. Mais um vídeo fantástico, maravilhoso. Deixe nos comentários aqui. Tá feliz com uma possível saída do Ilharão, do Léo Pereira e o Ferreirinha para o lugar do Bruno Henrique, que é um bom nome? E o Flamengo tem que procurar mais um volante? Você quer que o Andrés continue? Não continua? Pega esse dinheiro do Ilharão, paga o Andrés, mantém o Andrés no elenco, tá torcendo pro João Gomes não sair. E o Wendel? Não tem nada de Wendel, mas se o Flamengo seria um bom nome, coloca aqui nos comentários. É muito importante, eu gosto de interagir com vocês. Então, deixa aqui, ó, chat fixado, tá aqui nos comentários, coloquem muitas mensagens que a gente vai estar interagindo. Peço para você também que está aqui nesse vídeo, nesse conteúdo e nessa live com a gente desde o início, você faça o seu cadastro na BR4Bet, é a melhor casa de apostas do Brasil. Tá vendo o link aqui na descrição? O link aqui abaixo. Tá aqui, ó, desde o início do vídeo, essa propaganda da BR4Bet. Clique no link da descrição, ou no chat fixado, ou no comentário fixado, e se cadastre na BR4Bet, a melhor casa de apostas do Brasil.
Você fazendo o seu cadastro na BR4Bet, no seu primeiro depósito, eu vou estar dobrando a sua banca. O Julião ficou maluco, né? Dobrando a sua banca, mais que dobrando a sua banca. Na verdade, você dobra a sua banca até R$300. Depositou R$100, ganha 100. Depositou 200, ganha 200. Depositou 300, ganha R$300. Então, até R$300 no primeiro depósito, eu vou estar dobrando a sua banca. Faça o cadastro na melhor casa de apostas do Brasil, a BR4Bet. De antemão, agradeço a todos vocês pela audiência, pela paciência, pelo carinho. A Rubro News agradece. Saudações rubro-negras.